Om Gyanantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chukshurunmilitam Gina Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupandugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e também a todo o Shri Rupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 3, que diz: Naimitika Dharma deve ser abandonado, ou seja, o Dharma temporário deve ser rejeitado, abandonado. Uma noite, após as 10 horas, Sannyasi Maharaj se sentou para cantar Harinama num local reservado dentro do bosque de Sri Godruma. Olhando na direção norte, ele viu a lua cheia que estava surgindo, difundindo um brilho incomum através de toda a Sri Navadvipa Mandala. De repente, uma manifestação divina de Sri Mayapur ficou visível diante dos seus olhos. Sannyasi Maharaj então exclamou: "Oh, que visão extraordinária! Eu estou vendo estou vendo um local sagrado, né, bem-aventurado e o mais maravilhoso, com torres com palácios que têm torres de joias, templos, né, e arcos ornamentados que iluminam, né, as margens do rio Jahnavi, que é o rio Ganga, por todo o esplendor do seu brilho. O som tumultuoso de Sri Harinama Sankirtana está surgindo de todas as partes, todos os cantos, como se estivesse tentando tocar o céu. Centenas de Vaishnavas, como Narada, estão tocando a sua vina, estão cantando o Srinama e dançando. De um lado,
o dourado Mahadeva, com o seu Damaru, com o seu tamborzinho Damaru em suas mãos. Ele chora bem alto, cantando: Ó Vishwambara, por favor, conceda a sua misericórdia sobre mim. Dizendo isso, ele então dança, a dança Tandava selvagemmente, e então cai no chão inconsciente. De outro lado, o Brahma de 4 cabeças está sentado na assembleia dos rishis, todos muito bem versados na literatura védica. Ele recita o seguinte mantra védico e lucidamente explica o seu significado. O verso do Shvetashvatara Upanishad 3.12, que diz: Maham Prabhur Vai Purusha Sattvaisya Sapravartakaha Sunirmalam Imam Praptim Ishanu Jyotir Avyayaha. Aquela personalidade é sem dúvida nenhuma Mahan, ou Supremo, e ele é um Prabhu, um mestre. Ele concede a toda a inteligência e, por sua misericórdia, uma pessoa pode alcançar, então, a paz transcendental e pura. Esta pessoa é conhecida como Mahaprabhu Sri Chaitanya, e ele é um Purusha, a pessoa suprema. Ele é Ishana, o governador supremo, governante supremo. E ele é Jyoti Swarupa, ou seja, tem uma efulgência auto-manifesta muito brilhante devido ao esplendor dos seus membros dourados. Ele é Avyaya, ele é o Senhor imperecível. Já em outro local está Indra e os outros devas, dançando, né, dando cambalhotas em êxtase, chorando, gritando Jai Prabhu Gaurachandra, Jai Nityananda. Os pássaros sentados nos galhos das árvores estão também chamando Gauranitai, Gauranitai. Grandes abelhões negros estão zumbindo por toda parte da guirlanda, dos jardins floridos, intoxicados por beberem Gauranama Rasa, ou o líquido essencial dos santos nomes de Gaura. Prakriti Devi, a deusa da natureza, está louca com Gaura Rasa e está difundindo toda a sua magnificência radiante por toda parte. Que coisa maravilhosa! Eu vi Sri Mayapur à luz do dia muitas vezes, mas eu nunca vi algo parecido com o que estou vendo agora. O que é mesmo isso que eu estou vendo? Então, lembrando-se de seu Gurudeva, Sannyasi Maharaj disse: Ó Prabhu, agora eu posso compreender que você concedeu a sua misericórdia sobre mim hoje, concedendo-me a visão transcendental de Mayapur. De hoje em diante, eu devo então me chamar um seguidor de Sri Gaurachandra. Eu vejo que todos nessa terra divina de Navadvipa usam colares de tulasi, tilaka nas suas testas, e as letras de Srinama estampadas pelo corpo, e eu devo fazer o mesmo. Dizendo isso, então, Sannyasi Maharaj caiu inconsciente. Então, ao recobrar a sua consciência externa, um pouco depois, ele começou a chorar, dizendo: de fato, sou extremamente afortunado, porque pela misericórdia do meu Guru, eu obtive uma visão momentânea da terra sagrada de Sri Navadvipa. Tá? Então o que ele teve ali foi um vislumbre da Navadvipa transcendental. Ele se sentou para cantar o seu Harinama, um pouco depois das 10 da noite, e então foi agraciado com essa visão de Mayapur. Mayapur é o local de nascimento de Mahaprabhu. Ali ele é adorado eternamente por todas as grandes personalidades. Os devas, os rishis como Narada, né, o Sr. Brahma, né, e todos os outros
sábios, todos estão ali residindo e sempre glorificando eternamente Chaitanya Mahaprabhu. Então, após ter essa visão momentânea da Mayapura transcendental e eterna, Sannyasi Maharaj então caiu inconsciente e após voltar a recobrar a sua consciência, ele então decidiu passar agora a se vestir e a se comportar tal qual um seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Na manhã seguinte, ele então jogou fora a sua ekadanda dentro do rio. Ekadanda significa o quê? É o bastão da renúncia, dos renunciados, dos sannyasis mayavadis. A escola de Shankaracharya, ela preconiza o quê? O uso da ekadanda. Eka significa uma, danda é bastão. É um bastão, tá? Para os sannyasis. Enquanto que, no movimento da Gaudiya, nós utilizamos a tridanda sannyasa. Ou seja, são 3 bastões enrolados num pano que parece, na verdade, mas são 3. Tá? Aqui são 3 varas de bambu juntas, né? e amarradas, tá? Então é chamada de Tridanda Sannyasa. Então ele jogou fora no rio a sua ekadanda. Então decorou o seu pescoço com um colar de tulasi com 3 voltas. Então o padrão dos Vaishnavas é usar um colar de tulasi com 3 voltas. E a sua testa com a Urdhva Pundra Tilaka, que é a Tilaka Vaishnava. A Tilaka que nós utilizamos com a tulasi sobre o nariz, né, e as 2 linhas que se encontram, é chamada de Urdhva Pundra Tilaka. E então, dessa maneira agora, ele começou a cantar Hari Hari. Quando os Vaishnavas de Godruma viram o humor extraordinário e a nova aparência de Sannyasi Maharaj, eles ofereceram-lhe reverências prostradas, dizendo: você é abençoado, você é abençoado. Ele então ficou um pouco, vamos dizer assim, envergonhado, né? E disse: eu aceitei essa roupa de Vaishnava para me tornar um objeto dos Vaishnavas, né? Perdão, um objeto da misericórdia dos Vaishnavas. Mas agora, né, eu encontrei um outro obstáculo na minha vida. Eu ouvi que a seguinte declaração, né, da boca de lótus do meu Gurudeva muitas vezes, que diz: Trinada pi sunichena, tarora pi sahishnuna, amaninamanadena kirtaniya sadahari. Esse era o verso do Shikshastaka, que diz: considerando-se mais insignificante do que uma folha de grama, sendo mais tolerante do que uma árvore, e livre de todos os desejos por prestígio e oferecendo respeitos a todos, devemos então constantemente estar absortos em Hari Kirtana, cantar os santos nomes. Então, ele continua dizendo: os mesmos Vaishnavas que eu antes considerava os meus gurus, agora estão me oferecendo reverências. O que será de mim? Pensando sobre isso, ele então se aproximou de Paramahansa Babaji, ofereceu-lhe suas reverências prostradas. E então, Babaji Maharaj estava sentado, né, numa árvore de Madhavi, cantando o seu Harinama, quando viu, né, a mudança completa, né, em Sannyasi Maharaj, ele então despertou do bhava de seu Harinama e o abraçou, banhando com lágrimas de amor, enquanto dizia: Vaishnava Dasa, hoje eu me tornei bem-sucedido por tocar o seu corpo auspicioso. Então, veja agora que Babaji Maharaj, ele deu já um nome para o Sannyasi Thakur, que agora virou Vaishnava Dasa, né? E expressou também a sua alegria de vê-lo transformado, bem como, humildemente, né, disse que
se sentia afortunado por ter tocado o corpo auspicioso do Vaishnavadasa. Agora vai ser chamado de Vaishnavadasa, não mais Sannyasi Thakur. Então, mais à tarde, muitos Vaishnavas vieram até o Sri Pradyumna Kunja, né, de Godruma, de Sri Madhyadvipa, para ver Paramahansa Babaji. Todos eles se reuniram e o cercaram, cantando o Sri Harinama com as suas Tulasis malas. Eles então gritavam Ha Gauranga Nityananda, Ha Sitanata, Jai Satinandana, e seus olhos ficavam molhados de lágrimas. Os Vaishnavas conversaram entre si tópicos relacionados ao serviço confidencial de seus Istadevas, suas deidades adoradas. E então, após circular Tulasi Devi, eles ofereceram reverências. Naquele momento, Vaishnavadasa também circulou Sri Vrinda Devi e rolou na poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Alguns dos Vaishnavas comentaram, né, uns com os outros, não é ele o Sannyasi Maharaj? Que aparência agora extraordinária ele está apresentando hoje? Então, rolando no chão diante dos Vaishnavas, Vaishnavadasa disse: hoje minha vida se tornou bem-sucedida, porque eu obtive a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas. Pela misericórdia do meu Gurudeva, eu claramente compreendi que a diva não tem um destino além do que simplesmente a poeira dos pés dos Vaishnavas. A poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas, a água que os banha e o néctar que emana de seus lábios, essas três coisas são remédio para aqueles pacientes afetados pela doença da existência material. Então, a água que lavou os pés do Vaishnava, a poeira dos pés dos Vaishnavas e também o que eles deixaram como remanentes, né, das suas bocas de lótus são um grande remédio para nós nos curarmos da doença da existência material. Eles são a cura, então, para todos os tipos de doenças materiais e são também uma fonte de prazer transcendental para uma alma saudável que ficou livre de todas as aflições. Ó Vaishnavas, continuou ele, por favor, não pensem que eu estou tentando aqui exibir a minha escolaridade, a minha erudição. O meu coração agora está livre desse egoísmo. Eu nasci numa família de brahmanas muito exaltados, estudei todos os Vedas e entrei no ashram de sannyasi, que é o quarto estágio da vida social, da ordem social. Como resultado, o meu orgulho se perdeu de vista. Mas, quando eu fiquei atraído pelos princípios Vaishnavas, uma semente de humildade foi então plantada em meu coração. Gradualmente, através da misericórdia de todos os Vaishnavas, eu fui capaz de abandonar o meu nascimento nobre, o meu orgulho de erudito e a arrogância do meu status social. Agora, eu sei que sou uma alma destituída e insignificante. Eu fui arruinado pelo meu falso ego de ser um brahmana, de ser letrado, né, e do meu status de sannyasi. E eu submeto, então, tudo isso diante dos pés de lótus de todos vocês, com grande simplicidade. Vocês podem fazer o que quiserem com esse servo que agora está rendido a vocês. Quando os Vaishnavas, então, ouviram as humildes palavras de Vaishnavadasa, muitos deles disseram: ó melhor dos Bhagavatas, você está ávido para obter a poeira dos pés de lótus? Não, perdão, nós estamos ávidos
para obter a poeira dos pés de lótus de Vaishnavas como você. Por favor, nos abençoe com a poeira dos seus pés de lótus. Você é o objeto da misericórdia de Paramahamsa Babaji. Por favor, purifique-nos, nos fazendo seus associados. Os Shastras dizem que Bhakti é obtida através da associação com Bhaktas como você. No Brihan Naradiya Purana 4.33 é dito: Bhaktistu Bhagavada Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Prapate Pumbi Sukritei Purva Sanchite. Bhakti é despertada quando nos associamos com devotos de Sri Bhagavan. A associação com devotos puros é obtida apenas pelo acúmulo de atividades transcendentais piedosas executadas por muitos nascimentos. Então nós acumulamos agora um estoque suficiente de atividades piedosas que culminou em Bhakti, Bhakti Poshaka Sukriti, e que foi então o que nos permitiu obter a sua associação. Agora, pela força da sua associação, por favor, nós aspiramos por Hari Bhakti. Então percebam a humildade desses Vaishnavas, que apesar de serem muito mais elevados do que o Vaishnava Dasa, estão elogiando ele e reciprocando da mesma maneira, né? Dizendo que a associação com o Vaishnava Dasa também eleva muito a devoção deles. Quando os Vaishnavas, então, terminaram essas trocas de respeito e humildade, Vaishnava Dasa se sentou num canto da Assembleia, né, aumentando, então, a dignidade daquela própria Assembleia. E o seu Harinama Mala, né, a sua Japa Mala, parecia muito brilhante em suas mãos. Naquele dia, o homem afortunado que estava sentado naquele dia, então, um homem muito afortunado estava sentado junto aos Vaishnavas. Ele nasceu numa família de brahmanas aristocratas, né? E também era um zamindara. Zamindara significa um senhor de terras. Ele estudou árabe e farsi desde a infância e desenvolveu uma reputação significante no seu país. E porque ele havia ensinado, né, tutoriado muitos membros da realeza islâmica. E também era um perito em dinâmicas de grupo e estratégias políticas. Embora ele tivesse desfrutado de sua posição e opulência por muitos anos, isso não lhe deu felicidade. Ao final, ele então começou a prática de Harinama Sankirtana. Agora está falando de uma outra pessoa que, porventura, estava ali. Tá? Na sua infância, este homem ele foi treinado dentro da música clássica indiana por algum dos mais prestigiados músicos de Delhi. Por conta do seu treinamento, ele então ficou forte o suficiente para se apresentar como sendo um cantor, né, de também Harinama Sankirtana. Então ele usou o talento que ele tinha, a técnica que ele tinha, o treinamento que ele tinha para canto e música na prática de Harinama Sankirtana. Então ele se tornou o quê? Um líder de Sankirtana, aquele que puxa, né, as canções. Porém, os Vaishnavas não gostavam do seu jeito clássico, do seu estilo clássico de cantar. E muitas vezes ele queria exibir, né, a sua destreza musical durante o Sankirtana e ficava olhando para as pessoas, esperando que elas fossem apreciar, né, o seu talento. E ele assim então continuou liderando Kirtanas por muitos dias. E gradualmente ele começou a experimentar algum prazer, né, através do Sankirtana. Após algum tempo,
ele veio para Sri Godruma, para então se juntar ao programa de Kirtana dos Vaishnavas de Navadvipa. E então passou a residir no ashram de um Vaishnava ali perto. Nesse dia especificamente, acompanhado desse Vaishnava, ele chegou ao Pradyumna Kunja e estava sentado no bosque de Malati Madhavi. Quando ele viu o comportamento muito humilde dos Vaishnavas, né, em relação uns aos outros, e ouviu as palavras do Vaishnava Dasa, muitas dúvidas surgiram em sua mente. Sendo um orador muito eloquente, ele audaciosamente levantou-se, né, para fazer uma pergunta, né, a todos os Vaishnavas ali reunidos. Ele disse: o Manusmriti e outros Dharma Shastras declaram que a casta brahmínica é a mais elevada. De acordo com esses Shastras, os rituais religiosos como Sandhya Vandana, que é cantar os mantras do Brahma Gayatri de manhã, de tarde e à noite, são considerados como sendo Nitya Karma, ou deveres eternos para os Brahmanas. Se essas atividades são obrigatórias, por que o comportamento de um Vaishnava se opõe a elas? Então a pergunta dele é: se para um Brahmana fazer adorações 3 vezes por dia é uma obrigação, Nitya Karma, uma atividade, vamos dizer assim, rotineira, recorrente. Né? Aqui Nitya está no sentido de recorrente, rotineira, diária. Tá? Não é eterno de eternamente, para sempre, transcendental. Tá? Então, os Vaishnavas que não têm nenhum... os Vaishnavas, perdão, não têm qualquer gosto, desejo por debates mundanos. Se a questão foi colocada pelo Brahmana de maneira argumentativa, eles não responderiam, por medo de ficarem presos numa batalha de palavras. No entanto, porque eles viram que o questionamento, né, colocado foi por uma pessoa que pratica regularmente Harinama, então eles disseram: ficaremos muito felizes se Paramahansa Babaji Maharshi responder a sua pergunta. Ao ouvir a ordem dos Vaishnavas, Paramahansa Babaji Maharshi ofereceu reverências a todos e disse: ó grandes almas, se vocês desejarem assim, ó respeitado Bhakta Shri Vaishnava Dasa irá responder a esta pergunta completamente. Então todos os Vaishnavas ali aceitaram a proposta de Paramahansa Babaji, que queria que o Vaishnava Dasa respondesse. Quando o Vaishnava Dasa ouviu as palavras de seu Gurudeva, ele considerou-se muito afortunado e humildemente disse: eu sou caído e insignificante. É completamente inapropriado para mim dizer qualquer coisa numa assembleia de tantos eruditos. No entanto, eu devo seguir a ordem do meu Gurudeva, né? Colocá-la sobre minha cabeça. Eu já bebi o néctar das instruções espirituais que fluíram, né, da boca de lótus do meu Gurudeva. E eu devo agora me lembrar delas e então falá-las, né, com o melhor da minha habilidade, né, para todos. Então, passando a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas sobre todo o seu corpo, passando a poeira dos pés de lótus de Paramahansa Babaji em todo o seu corpo, ele se levantou e começou a falar. Shri Krishna Chaitanya é a fonte de todos os diferentes tipos de expansões e avataras. Ele é diretamente o próprio Bhagavan, cheio de bem-aventurança transcendental. E o Nirvishesha Brahma é apenas a refulgência dos seus membros. E Paramatma é ele residindo no coração de todas as divas, como uma expansão parcial. Que ele fique satisfeito
conosco, né, dessa maneira. O Manu Samhita e outros Dharma Shastras são respeitados através do mundo inteiro, porque estabelecem os códigos e as proibições, né, a serem seguidas pela linha de pensamento dos Shruti Shastras védicos. A natureza humana tem duas tendências em relação aos seus deveres religiosos. O primeiro é chamado Vaidhi, a natureza através do qual força as pessoas a seguirem regras e regulações das escrituras, e a segunda é Raganuga, a natureza que impele, né, o praticante a seguir o que? A atração espontânea da alma por Shri Krishna. Enquanto houver uma inteligência sob o controle de Maya, a natureza humana deve ser regulada por regras e proibições. Assim, nessa condição de natureza, na condição da natureza Vaidhi, né, certamente será necessária de ser seguida. Quando a inteligência é liberada, né, do condicionamento de Maya, no entanto, a natureza humana não mais precisa ser governada por regras e proibições. Ao contrário, ela agora está pronta para o amor espontâneo, ou ela é agora marcada pelo amor espontâneo. Nessa condição, a tendência de seguir Vaidhi Bhakti não mais permanece, e a tendência por Raganuga Bhakti então se manifesta. Essa Raganuga Bhakti, ela é a natureza inadulterada da diva. E ela é o estado perfeito da alma, Swabhava Siddha. Ela é transcendental, Chinmoya, e livre de todas as influências da matéria. Jara Mukta. O relacionamento da diva pura e espiritual com o mundo material é completamente destruído, né, quando Krishna assim deseja. Até esse momento, a relação da diva com o mundo material pode apenas ser, vamos dizer assim, até que isso aconteça, o relacionamento da diva com o mundo material pode ocorrer, né, até uma cessação final, chamada de Kshaya Unmukha. No estágio de Kshaya Unmukha, a inteligência da diva pode alcançar a liberdade da matéria à medida em que existe Swarupata Jara Mukti, mas não à medida em que existirá Vastuta Jara Mukti. Quando alguém alcança o estágio de Vastuta Jara Mukti, então o Ragatmika Vritti, né, ou o humor dos Ragatmikas, dos eternos associados, né, de Radha e Krishna, desperta na diva pura, ambos em termos da sua identidade interna espiritual, Swarupa, e também no seu estado constitucional, Vastu. Este Ragatmika Prakriti é a natureza eterna dos residentes de Vrindavana. A diva, que é Kshayomukha, né, que está no estágio de Kshayomukha, segue o quê? Segue no despertar da natureza Ragatmika, conhecido como Raganuga. E assim ele segue, então, o caminho de Raga, que é o quê? O apego profundo. Essa condição de Raganuga deve ser buscada ardentemente por todas as divas. Enquanto essa condição não estiver presente, ou seja, a condição de Raganuga, a inteligência humana permanecerá espontaneamente atraída por objetos mundanos. Devido à nossa Nisarga,
ou seja, a nossa falsa natureza adquirida, as divas condicionadas irão considerar erroneamente, né, o apego por objetos mundanos como sendo um apego natural e espiritual, ou swabhavika anuraga. Nesse momento, o apego puro e natural que temos por objetos espirituais não está presente. A concepção de eu e meu são dois tipos de egoísmo, cuja influência é muito proeminente na esfera mundana e que leva a pensarmos eu sou este corpo ou todas as coisas estão relacionadas ao meu corpo são minhas. Devido a essa concepção, sentimos naturalmente atraídos para pessoas e coisas que nos trazem prazer ao corpo material. E ficamos aversos a pessoas, então, que impedem, né, esse prazer material. Quando a diva condicionada cai sob o encanto de tal apego e aversão, considera os outros como amigos ou inimigos. Manifesta amor e ódio, né, aos demais, né, de três diferentes maneiras. A primeira, sharirika, em relação ao corpo material e suas aquisições. Samadhika, em relação à sociedade e aos ideais sociais, ideias sociais. E naitika, em relação à moralidade e à ética. Assim, ele se ocupa, então, na dificuldade da existência material, né? No sufoco da existência material. O falso apego por kanaka, ouro e outras coisas como dinheiro, né, que o dinheiro podem comprar, e também kamini, ou seja, qualquer pessoa que possa satisfazer os seus desejos luxuriosos, pervertidos, faz com que estejamos sob o controle da felicidade e do sofrimento temporários. Isto é conhecido como samsara, um estado no qual nós vagamos através do universo material, nascendo, morrendo e sofrendo os frutos do nosso karma, em diferentes condições de vida, às vezes elevada, às vezes inferior. As divas que são condicionadas desta maneira não podem facilmente compreender o que é o apego espiritual, Chit Anuraga, nem mesmo podem ter a realização ou a experiência de tal coisa. Na realidade, este apego espiritual é a verdadeira função das divas e a sua natureza eterna. No entanto, ela se esquece disso e fica, vamos dizer assim, presa, né, pelo apego material à matéria, muito embora ela seja uma partícula de consciência. Assim, ela então sofre diferentes tipos de degradação. Essa é uma condição miserável. Embora pouquíssimas divas, né, que estão presas nesse samsara pensem dessa maneira. Ou seja, a maioria das pessoas que estão presas no samsara não pensam dessa maneira, não sabem que estão condicionadas dessa maneira. As divas que estão presas à Maya, né, não estão cientes da sua natureza de Raganuga. O que dizer nada da sua natureza de Ragatmika? A natureza Raganuga pode ser despertada nos corações das divas, mas apenas ocasionalmente pela misericórdia dos sábios. Então você só vai despertar a sua natureza de Raganuga pela misericórdia de um sábio. Consequentemente, essa natureza Raganuga é rara e difícil de ser obtida. Então aquele que está preso no samsara acaba sendo enganado, né,
pensando que isso é Maya. Pensando que isso é Maya, não. Pensando que Maya é isso. Né? Ou seja, tentando buscar uma coisa, né, que na verdade é Maya, mas que não é essa natureza, né, de Raganuga. Bhagavan, no entanto, ele é onisciente e misericordioso. E ele viu que as divas estavam presas e ele vê que as divas que estão presas em Maya foram enganadas, né, quanto às suas inclinações espirituais. Agora, como elas irão obter uma boa fortuna? Através de quais meios elas podem se lembrar de Krishna? E como isso pode surgir em seus corações? Essas divas que estão presas em Maya. Então, pela associação de sadhus, as divas serão capazes de compreender que elas são servas de Krishna. No entanto, porque não existe nenhum tipo de regra prescrita de que elas devem se associar com os sadhus, então como elas poderão ter a esperança de obter sadhusanga, né, a associação com os devotos santos? Será que todos poderão ter essa chance tão facilmente assim? Consequentemente, não pode haver auspiciosidade para todos as pessoas em geral, sem que elas sigam então o caminho das regras e regulações Vaidhi-Bhakti, ou Vidhi-Marga. Então, o que ele quis dizer? Ele diz assim, olha, já que obter sadhusanga pura para se praticar Raganuga Bhakti é muito raro, então que todos em geral devem buscar seguir as regras e as regulações, tal como as escrituras recomendam. Tá? Os Shastras foram manifestados por uma condição misericordiosa de Sri Bhagavan. Dessa maneira, o sol dos Shastras surgiu no céu do coração de todos os antigos rishis arianos e iluminou todas as injunções e regras para serem seguidas pela população. No começo, existia o Veda Shastra. Uma parte dos Vedas ensinavam atividades piedosas, né, com relação ao que? A obtenção de frutos materiais, karma. Uma outra parte ensina sobre a liberação, jnana. E uma outra parte ensina sobre a devoção com amor e afeto por Bhagavan, Bhakti. Então, são essas três as divisões dos Vedas. Karma Kanda, Jnana Kanda, Bhakti Kanda. Tá? Isso é básico, mas muito importante. Por quê? Agora um parênteses meu. É importante entender que os Vedas não são uma coisa só e nem falam a mesma coisa para todos. Existem divisões nos Vedas. Então nem tudo que é védico serve para todas as pessoas. Tá? Depende quem e qual aspiração tem. Tá? As divas que estão presas em Maya são encontradas em diferentes condições. Algumas estão completamente estupidificadas, outras têm um pouco de conhecimento, né? E outras são conhecedoras de muitos assuntos. Os Shastras provêm diferentes tipos de instruções que são consistentes com diferentes tipos de mentalidades das divas. Essa diferenciação é conhecida como adhikara, ou elegibilidade. Então agora ele acabou de falar o que eu havia comentado anteriormente. Bom, ainda falta muito para terminar esse capítulo, então eu vou encerrar aqui e daremos então sequência na próxima aula. Ok? Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.